everyone! Welcome to English in Brazil! Uau! Último episódio da nossa série sobre o sistema verbal do inglês que vocês tanto pediram. Foram 13 aulas até aqui falando sobre tempos verbais, desde o verbo to be até os tempos mais complexos, como o present perfect e o past perfect, além de aulas especiais sobre o uso do pronome it, que também influencia o uso dos verbos, e também de verbos que usamos no português, mas que não existem no inglês, pelo menos não da mesma forma como a gente viu na aula anterior. Ai, teacher, foram tantas aulas legais. Eu tô até emocionada e com saudade já de tudo isso. I know, e eu também já tô com saudade antecipada de acompanhar todas as aventuras da nossa viajante, que em cada episódio foi para um lugar diferente, para nos mostrar o uso de todos esses tempos verbais em contexto. Ela conheceu tantas figuras interessantes, foi para a pré-história, para os anos 50, para os anos 80, anos 2000, viajou para uma porção de lugares e eu tenho uma surpresa para vocês que acompanharam essa série até aqui. Eu convidei algumas dessas pessoas para participarem da aula de hoje. Sabe onde? Na plateia do nosso English in Brazil Game Show. E a propósito, mais alguém aqui gostaria de participar? Me! Pick me! Eu quero ir! Awesome! Então se prepara para ir comigo lá pro estúdio, porque nós vamos revisar tudo o que vimos até aqui e falar sobre alguns dos erros mais comuns que nós, brasileiros, cometemos em relação ao sistema verbal do inglês. English in Brazil, Game Show! É hora do nosso último English in Brazil Game Show e hoje com convidados muito especiais na plateia. Eu vou fazer algumas perguntas aqui no quiz e você aí de casa pode pausar o vídeo para tentar responder antes de a gente revelar a resposta aqui, tá bom? Are you ready? Primeira pergunta. Em qual frase a pessoa está tomando café da manhã no momento? A, B ou C? Eu sei! Eu lembro bem dessa aula do Present Continuous porque eu tava lá. A resposta é a B. She is having breakfast. E a resposta está correta! Então por que a letra A está errada? Porque she was having breakfast se refere ao passado. E a letra C, she has breakfast, é uma rotina, algo que ela faz normalmente, um hábito, né? Então ela toma café da manhã. Então a única que está falando do momento é a B. Segunda pergunta. Qual frase contém um erro? Eu quero responder essa. Eu tenho certeza que a resposta certa é a C. A teacher nos ensinou lá na primeira aula que o verbo to be significa ser ou estar. E ele não faz menor sentido nessa frase aí, porque o verbo principal é ter. Parece que temos uma aluna aplicada aqui. E a resposta está correta, letra C, muito bem. E por que a letra C está errada? Porque a gente não precisa desse verbo to be ali, have a dog, é I have a dog, tá? Esse é um erro muito comum, a gente vai usar o verbo to be só quando a gente quiser dizer ser ou estar. Por exemplo, I'm a teacher, eu sou professora, ou I'm tired, eu estou cansada, tá bom? Pergunta número 3. Qual é a única frase correta? A, B ou C? Eu posso responder essa. Eu acho que é a alternativa C, porque essa é uma pergunta que eu escutei bastante nas minhas viagens. A resposta está correta! What do you do? O que você faz? O primeiro do é um verbo auxiliar, o segundo é o verbo principal da frase, fazer. Então, o que você faz? A tá errada por quê? Porque children, apesar de às vezes parecer singular, é plural, são crianças ou filhos. Então, a gente não usa o doesn't, a gente usa o don't. E a B tá errada porque tá faltando o verbo auxiliar nessa frase. Então, a gente não diz they not know, a gente diz they do not know ou they don't know. Isso a gente viu na nossa aula sobre o present simple aqui na série. Agora, uma pergunta sobre o futuro. Qual a melhor estrutura para fazermos previsões ou especulações a respeito do futuro? Por exemplo, se eu quisesse prever como o mundo será em 50 anos. A, B ou C?
I'll answer this one. A resposta gramaticalmente correta é a C. Cars will fly, porque usamos o present continuous para falar sobre coisas que já estão com planos em andamento, tipo I'm traveling tomorrow at 10, quando eu já comprei a passagem e já está tudo certo. E aí a gente usa o going to para quando temos evidências presentes de que algo vai acontecer. E a propósito, como eu disse no episódio 11 aqui da série, eu venho do futuro e tô aqui para dizer que não. Cars won't fly. Os carros não vão voar. Eu ainda tenho que pegar o busão para ir para o trabalho e o meu busão também não voa. Oh, that's sad. Eu achei que os carros iriam voar no futuro, mas a resposta tá correta. A gente usa o will para fazer esse tipo de previsão com coisas que ainda não estão planejadas. Mas vamos continuar aqui. As 3 frases que vocês estão vendo agora contêm um erro. Que erro é este? Quem será que vai responder essa pergunta? Olha, essa eu vou ter que responder de novo porque eu nunca mais vou esquecer. Depois que até a polícia me abordou para falar sobre esse erro lá no episódio 3. Então, tá faltando o pronome it em todas as alternativas. Exactly! Esse é realmente um dos erros mais comuns que os brasileiros cometem em inglês, que é não usar o pronome it como sujeito de frases como It's a wonderful day, ou em perguntas como Is it expensive? E também como objeto em frases como I like it or I love it. Próxima pergunta. Como dizemos eu moro em São Paulo há 15 anos? Present Perfect, o terror de muitos estudantes. Quem será que vai responder essa? Alguém? Ok, então deixa que eu respondo essa. Bom, a resposta é a A, porque é algo que começou no passado e continua no presente, o que é evidenciado pelo uso de for, que dá essa ideia de duração. E nós também usaríamos o present perfect se tivesse a palavra since. Por exemplo, I've lived in São Paulo since 1999. Eu moro em São Paulo desde 1999. E a alternativa B, ela está gramaticalmente correta, mas indicaria que eu não moro mais. É uma ação finalizada porque é o simple past. E a C não está correta por causa do for, que pede, como eu disse, o present perfect. Muito bom, teacher. Thank you very much. Vamos para a próxima pergunta? Como dizer em inglês, eu sei falar muitas línguas? Eu sei falar muitas línguas. A, B ou C? Essa é pra mim, já que eu sei falar muitas línguas. É bem fácil, é a letra B. O can é usado para habilidades. E quem assistiu ao episódio 12 sobre modal verbs, no qual eu apareci, acertou. Resposta corretíssima, meu caro alien. Good job! E agora uma pergunta especial para nossa convidada Marilyn Monroe, que está nos honrando com a sua presença aqui nesta noite. Como eu posso dizer que nunca fui para o Brasil? A, B ou C? Oh, first of all, thanks for the kind words. And the answer is C. I've never been to Brazil. É claro que a sua resposta está correta, my dear Marilyn. E a gente falou sobre isso na aula 7, sobre o present perfect. Então a gente diz I've never been to Brazil porque eu estou falando de uma experiência e não de um período específico. O mais importante aqui é o fato de que eu nunca fui ao Brasil. Por isso o present perfect, tá? Estão prontos para a penúltima pergunta? Vamos lá! Em qual frase a pessoa perdeu o ônibus? Se liga, eu vou responder essa porque no episódio que eu apareci, eu quase perdi o ônibus. Bom, a resposta correta é a B. When I arrived at the bus stop, the bus had already left. O ônibus já tinha saído antes, e aí por isso que a gente usou o past perfect. Na frase A, o ônibus saiu quando eu cheguei na parada. E aí, deu tempo de pegar. Amazing explanation! That's right! Essa plateia tá muito afiada mesmo. E se ficam com dúvida nesse tópico, é só revisar a aula 10 aqui da série, ok? Então, prontos para a nossa última pergunta?
E essa é bem de gramática, então eu vou perguntar novamente para nossa querida professora. Professora, qual frase contém um erro? Ah, essa é realmente uma dúvida muito comum. Bom, a frase errada é a porque ela teria que ser I don't have a dog. Então a gente vai usar esse haven't só quando a gente estiver usando o present perfect, como verbo auxiliar. Então, nessa frase, o have a dog, have significa ter, é o verbo principal da frase e não auxiliar. Então, por isso, eu tenho que negar usando o verbo auxiliar correto desse tempo verbal, que é o don't. I don't have a dog. E o haven't a gente vai usar só para falar sobre experiências, enfim, quando a gente usaria o nosso present perfect. Por exemplo, I haven't been to the States. Eu nunca fui aos Estados Unidos, tá? A frase I had a dog tá certa porque o primeiro had é o verbo auxiliar do past perfect e o segundo had é o verbo principal, ter, no particípio. E I will have a dog também é uma resposta certa, mas significa que no futuro eu terei um cachorro, né? I will have a dog. Thank you very much, teacher. E eu tenho que confessar aqui para vocês que eu fiquei speechless, sem palavras, com o conhecimento de inglês que vocês adquiriram ao longo de todas essas aulas. Se você quiser ficar fera que nem o pessoal aqui da minha plateia, é só se inscrever aqui no English in Brazil para mais dicas e aulas de inglês. E você também pode conferir todas as aulas dessa série sobre os tempos verbais aqui no YouTube e baixar o e-book gratuito com o conteúdo de cada aula no link aqui na descrição. Pessoal, I'm gonna miss you. Vou sentir saudade de vocês. So thank you very much for watching. Eu espero muito que essa série tenha ajudado vocês a se sentirem mais confiantes com relação ao uso dos tempos verbais do inglês. E não deixe de compartilhar os vídeos dessa série com os seus amigos e de se inscreverem aqui no English in Brazil para mais dicas e aulas de inglês. Um super beijo. See you soon. Love you.